Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor. Essa é a tarefa da Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Escola de Paz que tem como principal objetivo educar-se para educar. Que a gente possa estar vindo aqui sempre em busca de crescer a nossa bagagem moral, espiritual, para que a gente possa estar passando adiante, né? Aos nossos pequenos. E essa tarefa também trabalha em conjunto com a assistência espiritual, propriamente dita, e com o DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude, que é os tios os evangelizadores que cuidam dos nossos pequenos, passando evangelização para eles lá em cima. É um conjunto, tá bom? A tarefa é composta pela palestra aqui, né, de 30, 40 minutos. Depois a gente vai para assistência espiritual e ao sair a gente aguarda as crianças que vão descer também para tomar assistência espiritual depois da evangelização, tá bom? A gente está com o horário um pouquinho adiantado, então vamos dar início à nossa atividade, serenando os nossos corações, sentando confortavelmente, relaxando o nosso corpo físico. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade bendita de aqui estarmos nessa tarde, agradecer aos nossos mentores que nos acompanharam desde os nossos lares até aqui, mesmo com algumas dificuldades, do tempo, de tudo. Estamos aqui em busca de crescer, em busca de aumentar a nossa bagagem moral e espiritual. E vamos convidar a eles que possam estar conosco, possam nos acompanhar durante toda essa tarde, que possam ficar conosco, nos intuindo, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos sair daqui revigorados e fortalecidos. Vamos dar início à nossa atividade, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos passar então a palavra ao nosso querido amigo Arnaldo Manzano Júnior, que é tarefeiro da casa, né, já há muito tempo, e ele vai trazer para nós hoje o tema Caridade, com enfoque sobre o programa Alta de Souza, que talvez muitos de vocês não conheçam, ele vai estar apresentando para a gente, tá bom? Bem-vindo, Arnaldo. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, o tema hoje, como o Itar já apresentou, é caridade. Eu suspeito que todos vocês sabem mais ou menos do que se trata. O que é caridade? Caridade é o que nós mais fazemos aqui, né? Os espíritas, eles são reconhecidos por praticar muito a caridade. Existe um lema que diz que fora da caridade não há salvação. E é mais ou menos isso mesmo. Quando eu era pequeno, nós, para fazer um trabalho escolar, tínhamos que recorrer às enciclopédias, conhecer Barça e fazer toda aquela pesquisa. Hoje, né, com os recursos de internet, eu vou indicar para vocês, para quem gosta de estudar, de pesquisar, uma página que chama kardecpedia.org. kardecpedia.com. Lá vocês têm uma barra de pesquisa, de buscas, e você pode colocar a palavra que for lá e ele vai pesquisar toda a obra de Allan Kardec. Então, eu, para me preparar para essa palestra, coloquei lá, caridade. E aí apareceu vários temas, várias opções, e eu selecionei uma para poder explicar para vocês, para nós podermos nos embasar nesse estudo que faremos aqui. E nós vamos analisar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 11, que tem o tema Amar ao seu próximo como a si mesmo. E lá nós temos um trecho de uma passagem de Jesus que tem o título O Maior Mandamento. Qual é o maior mandamento? Então, nesta passagem, lembrando, né, Jesus estava aqui entre nós e Jesus veio anunciar a chegada do reino de Deus. O povo judeu, naquela época, na Galileia, Jerusalém, eles viviam sob um momento de muita tensão, porque eles haviam sido dominados pelo Império Romano, e o Império Romano tinha uma característica interessante. Eles permitiam que os povos conquistados preservassem os seus costumes religiosos. Então, o povo judeu, eles eram adeptos de um único Deus, uma filosofia monoteísta, enquanto que os romanos, eles tinham vários deuses. Tinha o deus da guerra, a deusa da fertilidade, a deusa do amor e muitos deuses. Bom, mas o fato é que o povo judeu, eles estavam muito apreensivos. Eles seguiam a lei de Moisés, aquela lei severa, rígida, que era chamada de olho por olho, dente por dente. Você roubou um pedaço de pão, punição, cortava a mão esquerda, porque tinha que deixar a mão direita para a pessoa trabalhar. E lembrando também que naquela época as mulheres não tinham quase nada de poder, né? O direito delas era obedecer os maridos, era mais ou menos assim. Eu estou só contextualizando para nós entendermos a situação, o estresse que aquele povo passava. Até para seguir os princípios judaicos era complicado, era difícil, era cheio de regras. E aí aparece o Mestre Jesus, divulgando a chegada do reino de Deus. E ele dizia, o reino de Deus está próximo. É um reino de amor, de misericórdia, onde todos são aceitos. Naquela época existia muita discriminação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uma série na Netflix chamada The Chosen. Lá, eles mostram os tempos de Jesus sob a ótica do apóstolo, do seguidor de Jesus. Conforme ele ia selecionando, ele ia convidando os apóstolos para o seguir, né? Só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, eles mostram lá o Mateus. Mateus era aquele que era o cobrador de impostos. Imagina, ele era judeu e ele se candidatou à vaga do governo romano para cobrar impostos dos próprios judeus, dos seus irmãos. E as pessoas criticam muito isso. Mas por que ele fez isso? Então, nessa série mostra que Mateus, ele era autista, tinha um comportamento autista. Os autistas, eles são muito objetivos, o pensamento deles. E mostra que o Mateus, ele não entendia por que o povo dele se incomodava com o fato de ele ser cobrador de impostos. Para ele simplesmente estava fazendo um trabalho que ganhava muito dinheiro. Então, para ele estava tudo normal. Então, naquela época, ele era extremamente discriminado. E estava lá Jesus divulgando, o reino de Deus está próximo. É um reino de amor, de misericórdia, onde todos serão aceitos. Muitas pessoas vinham até ele e ele começava a curar as pessoas de uma forma que realmente parecia milagrosa. Pessoas que nunca tinham andado na vida e de repente saíam andando, carregando a sua cama. Pessoas que tinham lepra e saíam curadas. E os fariseus eram os estudiosos, os doutores da lei. Eles eram especialistas na lei mosaica, eles é que ensinavam sobre a lei
e eles cobravam das pessoas o cumprimento de todas as regras. E esses estavam sempre no meio da multidão, assim, para tentar pegar Jesus. Eles queriam desmascarar aquele que estava querendo dizer que era o Messias. E o Messias estava previsto, estava profetizado dentro das leis de Moisés e nos ensinamentos dos profetas, que viria um dia o Filho de Deus na terra e ia libertar o povo judeu. Então todos estavam muito ansiosos para ver se realmente esse Jesus era o Messias, o dito. Então os fariseus questionaram Jesus. No meio da sua pregação, questionaram ele. Falaram: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus era muito astuto, ele sabia que eles queriam pegá-lo. Ele falou assim: está escrito na lei que o maior mandamento, o primeiro mandamento é: amarás seu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu empenho. Este é o primeiro mandamento. E existe um segundo mandamento que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Olha só que interessante. Com apenas 2 mandamentos, eles poderiam descartar toda aquela pilha de livros, e isso incomodava muito os tais doutores da lei e trazia um alento para todos os seguidores. Já pensou? Todos queriam agora seguir Jesus. Porém, qual era o mandamento importante aqui? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar a Deus, vamos pensar, Deus é amor. Deus é puro amor. Deus não é aquele senhor barbudo que fica sentado num trono, lá nas nuvens, e fica olhando e apontando os defeitos dos outros. Deus não faz isso. Na verdade, Deus, Ele é nosso Pai. E como Pai, Ele torce pelo nosso sucesso. Ele fica observando a gente aqui na terra, cometendo erros, indo por caminhos tortos, e ele fica assim: ah, meu Deus, olha só eu. Ele vai assim: ai, meus filhos, não façam isso, sigam lá pelo caminho certo. Mas Deus, na verdade, é uma energia, Deus é amor, é o puro amor. Para a gente entender, assim, fazer uma associação, vamos imaginar um aquário e os peixes nadando nesse aquário. Se você perguntar para o peixinho o que é a água, ele não sabe nem dizer o que é a água, ele não entende, ele vive na água, ele respira na água. Mas se você pegar esse peixinho e tirar ele da água, ele começa a se espernear, ele não consegue respirar. E você joga ele de volta, voltou ao normal. Assim somos nós também diante do amor de Deus. Nós vivemos imersos no amor de Deus. Deus está em tudo. Em toda a natureza, nas árvores, nos animais, em todos os próprios móveis, os objetos, e dentro de cada um de nós. Ele nos criou. E nós somos criados com toda a sua sabedoria, com todos os seus dons. E nós podemos criar também. E quando nós tiramos o peixinho da água e ele se sente mal, mesma coisa somos nós, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do seu amor. Quando nós fazemos isso? Quando nós entramos em desequilíbrio. Então, se nós ficamos com raiva, com ódio no nosso coração, isso abaixa a nossa frequência vibracional, nos afasta do amor, nos afasta da compreensão, da perfeição absoluta que é Deus. E aí começamos a nos sentir mal. Se permanecemos muito tempo com esses sentimentos negativos, isso pode gerar doenças no nosso corpo. Começa a manifestar doenças no nosso corpo físico. O nosso corpo físico é um reflexo perfeito do nosso corpo mental.
dos nossos pensamentos. Então, quando eu estou em harmonia, quando eu estou com Deus, tudo parece melhor. A chuva cai lá fora, mas eu entendo a chuva como uma bênção. Ela está regando as plantações para que eu tenha uma boa colheita. Agora, a pessoa que tem ódio, que tem pensamentos negativos, só vai pensar, agora eu não posso sair porque eu vou me molhar. Mais ou menos isso. Este público aqui é dedicado à educação de nossas crianças. A Escola de Pais Eurípides Barçanufo tem o objetivo educar-se para educar. E é muito bom, eu tenho um carinho muito grande por esta tarefa, que foi a primeira tarefa que eu iniciei as minhas atividades, aqui, atividade prática, há muito tempo atrás. E eu fiquei pensando, o que poderia trazer de especial para esse público relacionado com pais e filhos, né? Então, eu pensei assim, caridade para com as nossas crianças, com os nossos filhos. Então vamos dividir aqui as crianças em algumas etapas aqui. Do primeiro, de 1 a 7 anos, mais ou menos. Durante a infância, a primeira infância, a criança não sabe ler, ela está com um contato muito próximo da espiritualidade, ela é muito intuitiva. Essa criança precisa muito do amparo dos pais. E nessa época é ideal para nós colocarmos, para plantarmos sementinhas de amor nos pensamentos dessa criança. De que forma? Como seria uma receita, né? Histórias infantis, quando contamos histórias para as nossas crianças antes de dormir. E nessa semana eu me deparei com um vídeo que eu achei muito interessante. Tratava-se de uma mãe e ela estava mostrando como ela conversava com a sua filha. A menina, talvez de uns 3 anos, mais ou menos, ela parecia uma mulherzinha miniatura, sabe? Vestidinha assim, bem certinha, cabelinho lá penteado, arrumadinha. E ela falou assim, filha, mas como ela falou com a filha? Ela abaixou na altura da filha, olhando nos seus olhos. Ela se abaixou, a filha dela aqui assim, ó, realmente era bem pequena. E ela falou assim, filha, nós vamos fazer um combinado, tá? Ela falou, tá bom. Então, como nós vamos fazer? Agora é hora de você tomar um banhinho. Depois, nós vamos comer o papá. Depois do papá, o papaizinho vai contar uma história. E aí, depois nós vamos dormir. Perceba a forma que ela conversa com a criança. Alguns detalhes aqui muito interessantes. A criança, ela é puro amor. Ela está em contato com Deus a todo momento. Então nós precisamos colocar emoção na forma de falar. Então quando ela falou assim, depois o papai vai contar uma história, a menina já fez assim, nossa, é assim, sabe, é a expressão absoluta. Então as crianças nessa idade adoram cumprir roteiros, cumprir programas. E aí a criança, depois da historinha, ela vai dormir assim com um sonho gostoso após ter ouvido uma história gostosa infantil, né? E outro ponto interessante, observem que a mãe, de forma muito, muito inteligente, colocou o pai no combinado. O papai vai te contar uma história. Então o pai vai estar ajudando a cuidar dessa criança e também vai estar havendo essa integração, mãe, pai e filho. Eu achei muito interessante, eu quis trazer isso para vocês. Depois dos
8 aos 14 anos. Então, a criança já tem mais entendimento, já entrou na escola, ela já aprendeu a ler, já está começando os primeiros ensinamentos, né? Já tá lendo. Aí, nós podemos trazer para a criança alguns livros com mais instruções, gibis com histórias infantis, né? E nesse momento é muito importante nós colocarmos os nossos filhos para participar do Evangelho no lar, que nós praticamos em casa. Porque não basta falar, é preciso exemplificar. Existe um ditado que diz: um exemplo fala mais alto do que 1000 palavras. Um exemplo fala mais alto do que 1000 palavras. Exemplo não fala, mas é isso. Uma atitude, os seus gestos falam mais do que se você ficar tentando convencer. Então, nós que queremos que o nosso filho siga os ensinamentos de Jesus, que siga os ensinamentos kardecistas, então nós devemos exemplificar. E nada melhor do que o Evangelho no lar. Então, nós convidamos nossos filhos para participar da sessão de Evangelho e, aos poucos, nós vamos, assim, ensinando a doutrina espírita. Outra coisa interessante também é poder conversar, dialogar com nossos filhos. Porque uma ideia, um momento onde todos se reúnem, seria o momento do jantar, por exemplo. Todos já chegaram, a criança já chegou da escola, o pai já chegou do trabalho, já tomou seu banho, a mãe também. Então, no momento do jantar, está mais calmo. Que tal se nós conversarmos, né? Dialogarmos com os nossos filhos, perguntando: como é que foi o dia na escola hoje? Me conta alguma coisa. O nosso objetivo como pais, na verdade, nós somos um agente investigador, porque nós queremos entender o que os nossos filhos estão aprendendo na escola. Esse é o ponto. Infelizmente, eu imaginava antes que se eu colocasse meus filhos em uma escola particular, eu estava garantindo um ensino de primeira. Mas isso não é verdade. Isso não acontece, não é garantia. E você não consegue estar 100% ao lado dos seus filhos. Então, você precisa torná-lo forte, você precisa ensiná-lo a enfrentar os desafios do dia a dia, enfrentar o bullying que a gente sofre na escola, enfrentar as dificuldades com as matérias que às vezes a gente não entende. Você precisa dedicar tempo para isso. Estar ao seu lado, mostrar que você está ao seu lado, oferecendo os seus ensinamentos, o seu amparo. Isso vai dar força para o seu filho, para ele mesmo enfrentar qualquer dificuldade. E depois dos 15 aos 21 anos, aí esse filho, gente, já virou adolescente. Aí, sabe o que acontece? É difícil conversar com os nossos filhos. Porque eles querem mandar na gente. Aí nós temos um recurso. Temos que trazê-lo. Já devia trazer já desde antes. Mas nós temos os tios aqui da evangelização. Então traga-os para a evangelização, porque eles têm a mesma idade, técnicas de conversar com os nossos filhos. Então, nós temos a esperança de que os nossos filhos, conhecendo esses ensinamentos que nós dispomos, que nós estudamos, que nós gostamos, os ensinamentos de Jesus, que vai levar a gente para Deus, eles tomem a decisão de aceitá-los. Porque nós não conseguimos, não podemos impor a nossa vontade perante eles. Então nós temos que trazê-los. E de que forma, que outra forma eu poderia colocá-lo em uma exposição, em uma prática de caridade? Existe uma tarefa na nossa casa que na verdade, essa tarefa ela é feita por todas as casas espíritas, que é chamada Campanha da Fraternidade Alta de Souza. Como funciona essa tarefa? Inicialmente, ela era uma tarefa chamada Campanha do Quilo. As pessoas se reúnem num horário combinado
E eles levavam um saquinho e eles entregavam esse saquinho de papel nas casas, batiam nas casas e explicavam: olha, eu pertenço à casa espírita tal e estamos fazendo uma campanha para arrecadar donativos. Você pode nos ajudar? E deixava o saquinho e a pessoa colocava lá um pouco de arroz, um pouco de feijão, antigamente. Depois que essa atividade já estava em andamento, os organizadores, né, os coordenadores da tarefa, da campanha Alta de Souza, eles foram conversar com Chico Xavier um certo dia e o Chico falou assim: meus amigos, esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso. E vocês sabem que vocês têm uma jovem que acompanha vocês em todas as tarefas? Sim, é uma jovem muito iluminada, um espírito muito iluminado. O seu nome é Alta de Souza. E aí eles foram pesquisar a respeito de Alta de Souza. Alta de Souza é uma poetisa brasileira. Ela foi uma poetisa brasileira. Ela teve uma vida muito humilde. Imagina que a sua mãe faleceu quando ela tinha 3 anos. Aí o pai faleceu quando ela tinha 4 anos. Aí passou alguns anos, também o irmãozinho dela também faleceu também em um acidente. E ela foi criada pela avó. E a avó, ela foi internada lá no Rio Grande do Norte, num convento de freiras francesas. Mas às vezes alguns podem pensar assim: ai, tadinha, né? Mas não, Alta de Souza aprendeu a língua portuguesa, aprendeu a falar francês fluentemente, aprendeu inglês, aprendeu música, aprendeu poesia, aprendeu de tudo que uma jovem precisa. E ela se tornou, ela começou a fazer poesias. A vida dela era muito sofrida. Se vocês analisarem, os poetas, eles são muito emotivos e eles costumam usar essa força do sofrimento, da dor, em suas poesias, em suas canções. Alta de Souza, então, ela escreveu um livro chamado Horto. Um único livro ela escreveu. Depois, através da mediunidade de Chico Xavier, ela psicografou um outro livro também, chamado Parnaso do Além-Túmulo. Mas o interessante, Alta de Souza faleceu com cerca de 25 anos, 24 anos e meio. E ela, para quem está curioso, ela também teve uma vida romântica. Ela também teve um namorado, namorou por mais ou menos 1 ano. Mas um certo tempo ela percebeu que o namorado não a amava o quanto ela o amava. E ela era muito famosa, ela era muito amiga de todas as pessoas. Embora ela tenha sido criada no convento, ela não ficou no convento para ser uma freira. Ela decidiu sair e ela gostava de ler as histórias de Carlos Magno. Era a literatura da época. Ela lia essas histórias para os idosos, para os escravos. E ela participava das festas junto com o seu namorado. E ela dançava. Ela era uma menina normal. Mas, como ela teve essa vida humilde e de muito sofrimento, ela utilizou essa dor, vamos dizer assim, para compor os seus poemas. Nós vemos isso nos seus poemas. Então, na campanha Alta de Souza, nós nos reunimos na IAM, às 9 horas, no domingo. Fazemos um processo de uma preparação, como todas as tarefas. Iniciamos com um poema de Alta de Souza, nós temos o livro dela, então lemos um poema de Alta de Souza. Depois nós lemos um trecho do Evangelho e assim fazemos uma preparação espiritual. Depois nós fazemos um processo de planejamento. Onde que nós vamos trabalhar hoje? Então nós planejamos, por exemplo, a primeira tarefa do ano foi domingo passado. Nós estivemos aqui no Rua de Ramos, próximo à Rua da Represa. Então nós fizemos nossa primeira campanha e foi um sucesso. Nós temos uma picape e encheu aquela caçamba da picape com doações de excelente qualidade.
muitos alimentos, muitas roupas, calçados. Antigamente, nós fazíamos essa tarefa em 2 domingos. Um domingo fazia a divulgação, o outro domingo fazia a arrecadação. Mas depois da pandemia, nós percebemos que precisamos modificar. Então, nós fazemos tudo no mesmo dia. Então, no mesmo dia, a gente divulga a campanha, os objetivos da campanha, que é arrecadar doações, e fazemos a arrecadação. E isso teve muito sucesso. Nós percebemos que as pessoas que têm o espírito de caridade, de doação, elas recebem muito bem. Elas vão lá e falam, espera um pouquinho. Elas vão lá, pegam um monte de doações e trazem para a gente. Aquelas que não estão dispostas a doar, não doam e tudo bem. A gente segue para o próximo. É assim, mais ou menos. Essa tarefa, amigos, eu digo para vocês, muitas vezes nós chegamos a nos questionar, será que nessa tarefa está valendo a pena a quantidade de doações que nós recebemos? Mas a tarefa não é só isso, não é só receber doações. A tarefa Alta de Souza é levar os ensinamentos de Jesus, levar a palavra do Evangelho para as pessoas que não conhecem a nossa casa. Quantas pessoas nos recebem com alegria? Eles falam assim, imagina que a gente passa uma única vez por ano, porque a gente vai uma vez em cada bairro, e só no outro ano que a gente volta naquela região. E a gente, quando volta, eles falam assim, nossa, mas eu estava esperando por vocês, olha, eu já separei aqui uma sacolinha de um monte de roupas. E enquanto que, às vezes, você bate algumas casas e a pessoa tem 4 carros importados e ele fala assim, eu não tenho nada para doar. É assim, né? A gente segue o próximo. Mas nessa atividade, as pessoas que têm o dom da mediunidade, eles nos relatam que são feitos muitos socorros espirituais. Às vezes, espíritos que estavam doentes, estavam presos em lares, são resgatados pelas equipes espirituais. Nós somos acompanhados pela equipe de jovens do plano espiritual, que é a equipe de Alta de Souza. E eles nos suportam com muita alegria. É impressionante como nós conduzimos a nossa tarefa, assim, parece com uma força a mais, e com muita motivação e muita alegria. E já tivemos casos também, de hoje em dia, isso é muito mais frequente, né? Pessoas que estavam a ponto de se suicidar, e quando batemos lá na sua casa, a pessoa pensou assim, essa é a última pessoa que eu vou atender. Aí ela vem, ela conversa com a gente fala assim, olha, nós fazemos parte de ajudamos uma creche, a creche Meimei, que tem 300 crianças, e eles estão precisando de alimentos, você poderia ajudar com alguma coisa? De repente, essa pessoa percebe que ela é importante para alguém e que ela pode fazer a diferença. E ela relatou que ela estava indo se suicidar, mas ela decidiu atender a porta. Então, essa pessoa foi salva pelas nossas atividades. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu convido a todos que queiram conhecer a campanha Alta de Souza. É só nos encontrar no domingo, verificar os dias de atividade, na IAN, às 9 horas. É só entrar em contato com qualquer um de nós, dos caravaneiros, e nós daremos todas as orientações. E é uma oportunidade também para levar os filhos mais acima de 8 anos, mais ou menos, que já podem acompanhar uma atividade. É muito tranquilo, não é cansativo. É cerca de 1h30 de uma caminhada no domingo, com uma equipe muito gostosa. Ok? Muito obrigado. Nossa gratidão ao Arnaldo, né, por ter trazido a mensagem. A gente vai pedir agora para que a equipe da assistência espiritual possa se encaminhar até a sala
E, como vocês podem ver, gente, nós temos muitas atividades na casa, de todos os tipos, né? Então a gente gosta de estar vindo aqui e passando para vocês, porque tem tantas atividades que a gente acaba não conhecendo muitas delas, né? Então a campanha Todos Souza é uma atividade muito, muito gostosa, muito boa de se participar e que faz muito bem, traz muito benefício para quem doa e para quem vai lá também é muito bom, né? Acaba saindo muito, muito melhor do que quando vai. É sempre assim, a gente vai para trabalhar e a gente acaba recebendo mais do que doando. Tá bom, gente? Então tá. Vamos então novamente nos tranquilizando, serenando os nossos corações, relaxando novamente no corpo físico sobre a cadeira, sentindo a harmonia gostosa que está aqui nesse ambiente, sabendo que a equipe espiritual bendita esteve aqui durante todo esse tempo conosco, nos atendendo em todas as nossas necessidades. É claro que a assistência espiritual propriamente dita é feita lá dentro da sala, mas na verdade é apenas um complemento. Enquanto estamos aqui assistindo a palestra, a equipe espiritual está tratando de cada um de nós. Eles sabem o que cada um de nós precisa e nós somos atendidos. Tudo o que necessitamos. Então vamos agradecer a eles por estarem aqui conosco, agradecer ao Pai pela oportunidade bendita de podermos estar aqui no dia de hoje e pedir a eles que possam estar conosco durante toda essa semana, abrindo os nossos corações, serenando as nossas mentes, para que possamos estar receptivos, possamos ouvir o nosso mentor que está sempre ao nosso lado, dando aquelas dicas para nós, possamos estar serenos, tranquilos, para podermos ouvir e nos beneficiar de tudo que eles trazem para nós. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Só aguardar que a gente vai encaminhar para assistência espiritual, tá bom? Se alguém quiser conversar pessoalmente com o Arnaldo, ele está uns minutinhos aqui para falar com vocês. Obrigado.